Nós vamos fazer agora os exercícios que estão na página 8 do livro 10. É uma aula de terceiro ano do ensino médio, de física, e o assunto dos exercícios são os princípios da eletrostática. Então, o primeiro exercício fala o seguinte: um corpo está carregado com carga de determinado sinal. Se esse corpo ganhar elétrons, qual será o sinal da sua carga final? Então, vamos lá. A resposta é depende, né? Então vamos ver. Se o corpo já estivesse negativo e recebesse mais elétrons, aí naturalmente ficaria ainda mais negativo. Mas, por outro lado, se ele fosse um corpo que estivesse com carga positiva e recebesse elétrons, aí a gente teria duas possibilidades. Ele poderia ficar neutro, caso ele recebesse exatamente a quantidade de elétrons que estava faltando, né? Mas ele também poderia continuar positivo, né? Caso a quantidade de elétrons que ele recebesse fosse menor do que a falta de elétrons que ele tinha. Então, essa resposta aí, né, depende de vários fatores. Bom, o exercício 2 fala para a gente calcular aqui quantos elétrons um corpo inicialmente neutro deve receber para ficar eletrizado com carga de 1 coulomb. Então, para a gente poder fazer esse cálculo, a gente tem que lembrar que a carga elétrica de um corpo, ela corresponde a um número de elétrons que ele ganhou ou perdeu, né? Então, essa carga é sempre um valor múltiplo, né, dessa quantidade de elétrons. E então, na nossa fórmula, a gente tem o Q maiúsculo representando a carga elétrica do corpo, N é um número inteiro e o Ezinho corresponde à carga de um único elétron. Para que ele tenha carga de 1 coulomb, né, a gente vai precisar calcular esse N, né, que é o número de elétrons que ele precisa ceder, né? No caso, porque 1 coulomb ele colocou como uma carga positiva, então para que ele tenha uma carga positiva, ele precisa ceder ou perder elétrons. Então vamos lá. O valor da carga que ele vai ficar é 1, né? 1 coulomb. Então, no lugar do Q, a gente vai colocar o número 1. O valor da carga de um único elétron é lá 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Aí, fazendo a conta, a gente vai obter como resposta que a quantidade de elétrons é 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons, ou seja, muitos elétrons, né, são necessários que ele perca para que a carga dele tenha o valor de 1 coulomb. O exercício 3 diz que, segundo alguns cálculos, estima-se que o planeta Terra tenha uma carga total de aproximadamente menos 580 quilocoulombs. Quantos elétrons a Terra tem em excesso? Então vamos lá. Ele está informando para a gente o valor da carga elétrica do nosso planeta. E é um valor negativo. Então, ele provavelmente, né, está recebendo muitos elétrons, de forma que está ficando com essa carga negativa. E vamos lembrar então, né, que o quilo significa 1000, então o valor dessa carga é menos 580 mil coulombs. Então, como que a gente vai descobrir a quantidade de elétrons? Vamos usar novamente a expressão que relaciona a quantidade de carga elétrica com o número de elétrons correspondente, que é aqui, está aqui ao lado, né? Então, vamos lá. O valor da carga é menos 580 mil, né? 10 ao cubo, 1000 é o 1000 lá. O valor da carga de um único elétron é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Passando esse valor da carga do elétron para o lado esquerdo, a gente isola o valor do número de elétrons, que vai dar 3,625 vezes 10 elevado a 24 elétrons. Essa é a quantidade de elétrons que a Terra recebe, né, em geral, para que tenha essa carga de menos 580 mil coulombs. Bom, o exercício 4 fala aqui o seguinte: um estudante de física mediu em laboratório
a quantidade de carga elétrica de 4 objetos, tendo encontrado os seguintes valores que ele coloca aí. Sabendo-se que a menor quantidade de carga elétrica na natureza é a quantidade de carga do elétron, que vale menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, pode-se dizer que. Então, as opções de resposta são relativas a se a carga que ele mediu está correta ou não. Então, a gente vai precisar verificar se essas medições que ele fez estão corretas. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai lembrar o seguinte, que essa quantidade de carga sempre precisa ser um número de elétrons que o objeto ganhou ou perdeu. E esse número é um número inteiro, porque o objeto não pode perder meio elétron, não pode perder 2 elétrons e meio, né? Ou ele perde 2, ou perde 3, ou perde 1000, mas é um número inteiro de elétrons que ele pode perder ou ganhar, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai precisar dividir esse valor de carga que ele obteve pelo valor de um único elétron e verificar se esse número de elétrons recebido ou perdido é um número inteiro. Se for um número inteiro, é possível que esteja correta, sim, a medição que ele fez. Se não for um número inteiro, com certeza está errada, tá? Então, pegando lá o primeiro valor, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 20, dividindo pelo valor da carga de um único elétron, a gente obtém como resposta 1 vezes 10 elevado a menos 1, que é 0,1. Então, o número de elétrons, de acordo com esse cálculo, seria 0,1 elétron. E a gente não tem isso, né? O corpo não pode perder 0,1 elétron, tá bom? A quantidade é sempre uma quantidade inteira. Então, essa primeira medida com certeza está errada. A segunda medida, a gente vai fazer a divisão, né, do menos 4 vezes 10 elevado a menos 16 pelo valor da carga do elétron. A gente obtém como resposta 2,5 vezes 10 ao cubo. Aí está correto, né? 2.500 é um número inteiro, então seria realmente possível que isso acontecesse. A gente observa, né, que esse caso é um valor positivo, significando que esse corpo recebeu 2.500 elétrons para que ficasse com carga de menos 4 vezes 10 a menos 16. Então, todas as vezes que o corpo recebe elétrons, esse número vai ser positivo, indicando que está aumentando a carga negativa dele. Bom, o terceiro valor que ele obteve, menos 8 vezes 10 elevado a menos 16, dividindo pelo valor da carga do elétron, a gente vai ter como número de elétrons recebido 5 vezes 10 ao cubo, ou seja, 5.000 elétrons, também é possível, né? A gente, então, nesse caso, não vai dizer que ele fez errado. Já o último, quando a gente faz o cálculo, vai dar menos 1,5. De novo, é um número que é fracionado e que não seria possível, tá? Então, tanto o valor de 0,1 elétron quanto o valor de 1,5 elétron estaria errado. Então, portanto, a gente observou que tem duas medidas que estão corretas e as outras duas com certeza estão erradas. Agora, o exercício 5 diz o seguinte: 3 corpos, X, Y e Z, estão eletrizados. Se X atrai Y e este repele Z, podemos afirmar certamente que. Então, vamos lembrar aqui. A gente já foi estudando, né, em aulas anteriores, que corpos que têm o mesmo sinal de carga vão se repelir e corpos que têm sinal oposto de carga vão se atrair, né? Então, quando ele diz que X e Y estão eletrizados e que X atrai Y, então X e Y com certeza têm cargas opostas. Então, por exemplo, poderia o X ser negativo, o Y positivo, porque se eles estão se atraindo, cada um vai ter uma carga diferente do outro. Aí ele diz o seguinte, que o Y repele o Z. Então, o Y e o Z têm o mesmo tipo de carga.
Então, na minha suposição aqui, eu coloquei que o y era positivo e o x negativo, de forma que eles se atraíam, e se, no caso, o y e o z se repelem, então o z ficaria sendo de carga igual ao y, né, no caso positivo lá também. Aí ele quer saber, então, né, qual dessas afirmações está correta. Então, a gente vê que se o x e o z tiverem cargas de sinais diferentes, isso aí está correto, porque já que o y ele tem carga diferente do x e carga igual à do z, então, consequentemente, o z também vai ter carga diferente do x, né? Então, aí a resposta correta é a letra D. Agora, o último exercício, né, diz o seguinte: em 1900, transcorreu o cinquentenário da descoberta dos chuveiros penetrantes nos raios cósmicos, uma contribuição da física brasileira que alcançou repercussão internacional. Aí, no estudo, então, dos raios cósmicos, são observadas partículas chamadas pions. Considere que um pion que tem carga elétrica positiva mais E se desintegra, né? Ou seja, ele se divide em duas outras partículas, um muon com carga elétrica mais E e um neutrino. De acordo com o princípio de conservação da carga, o neutrino deverá ter carga elétrica de... Bom, então eu fiz aqui um esqueminha, a partícula que se chama pion se dividiu ali, né, se desintegrou, formando um muon e um neutrino. A carga do muon é igual à carga que o pion tinha originalmente. E como a gente sabe que as cargas precisam sempre se conservar, se a carga do muon já é igual à carga do pion, o neutrino não pode ter carga, tá? Porque senão estaria aumentando a quantidade de carga inicial. Então, a conclusão que a gente chega aqui é que o neutrino é neutro, né? E até o nome mesmo já sugere, né? A partícula, então, neutrino não tem carga. Resposta correta, letra E.